Deus vai abrir porta, Deus vai fazer caminhar. Ele ama. Eu vou liberar a palavra de Deus na sua vida. Deus vai estar com você ombro a ombro e vai falar tudo que você vai fazer. Quando nós vemos a palavra caminho, isso quer dizer conotação real, algo que vai levar a uma direção, vai levar a um porto seguro. E toda a Bíblia Sagrada vai nos revelar que grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus andaram pelo caminho do Senhor. E o que é mais importante, quem anda no caminho do Senhor jamais é decepcionado, jamais é iludido. Por quê? O Senhor vai prosperar o seu caminho. Eu poderia dizer para os irmãos diversas passagens bíblicas que Deus fez para produzir o povo dele no deserto, e o caminho que Deus nos conduziu foi o caminho de bênção e de prosperidade. Até então, o caminho às vezes não é fácil, porque aqui Jesus está dizendo que o caminho é estreito e apertado. E quem é que gosta de estar dentro do estreito e dentro do apertado? Muitas pessoas procuram sempre o caminho da facilidade. Jesus dá duas conotações reais para o caminho. Quem quiser encontrar pastagem, abrigo seguro, tem que andar no caminho estreito. Entenda isso. O caminho não vai ser fácil, porém, ele vai estar com você no caminho. Eu lembro-me do capítulo 12, a Bíblia nos revela, no livro do Gênesis, que Deus aparece para Abraão e diz para ele: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão, obedecendo a Deus, se levantou e foi. E Deus era com Abraão. E logo no versículo 3, Deus lhe fez promessa e disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Abraão não tem dúvida. A Bíblia vai nos revelar que ele se levanta e entra pelo caminho da prosperidade do Senhor. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que tinha uma direção. Quantas vezes nós estamos passando em uma provação que não sabemos para onde vamos, mas conhecemos a voz do nosso. Só quem conhece a voz de Deus aqui, abre a boca e vai Ele vai te dar a direção certa, ele vai te conduzir no caminho certo, ele vai te revelar e vai te dizer: meu filho, minha serva, levanta-te, anda. Deus é. Só quem veio adorar a Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. O caminho de servir a Deus não é um caminho tão fácil como muitos pregam hoje. O que nós achamos, pastor Raimundo, que servir a Deus é sombra e água fresca, e nada vai acontecer. Nós somos crentes, mas todo mundo que é crente também sofre perseguição. Vamos por exemplo, Abraão, homem de fé, mas capítulo de número 14 e o 15, Abraão agora e Sara queriam ter filhos, mas não podiam. Por quê? Sara era estéril. Ou seja, nós somos cristãos, estamos no caminho certo, mas estão em pé, amada igreja, de passarmos por provação. Eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua luta, mas eu sei de uma coisa: se você está no caminho do Senhor, o Salmo 37, 5 nos responde: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Oh, aleluia. O caminho do Senhor é o caminho correto e justo. Deus não desampara os seus. A Bíblia vai nos revelar que Deus agora vem pessoalmente a Abraão. Vem Deus pessoalmente a Abraão e lhe fala ao coração. E Deus diz para ele: Abraão, eu te darei um filho. Abraão disse para Deus: Senhor, eu só tenho meu Adão nascendo, não é Eliezer. Mas Deus disse para ele: Abraão, não é Eliezer que vai ser o teu herdeiro, não. Eu vou te dar um filho. A Bíblia diz, irmãos, que Sara
a incerteza, a insegurança não vai acontecer. Você sabe que é com uma mulher de 80 anos, estéril, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, disse assim, que Abraão já estava com seu corpo amortecido. Sabe o que quer dizer isso no grego? Ele estava morto, purificado. Ou seja, não tinha condição alguma de gerar um filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem prometeu não foi o pastor Rafael, não foi o pastor Raimundo, não. Quem prometeu foi Deus. E quando Deus promete, passe o céu, passe a terra, mas Deus vai cumprir o que prometeu. Glória a Deus. Quando Deus disse para ele que ele ia ter um filho, ele tinha 85 anos. Diga para o seu irmão, o tempo passa, mas Deus não esquece de você. Deus vai fazer o seu caminho prosperar, meu irmão, minha irmã. Pode ter certeza disso. Deus vai fazer o seu caminho prosperar. Deus não esquece de você. Glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus deixou Abraão ficar mais velho ainda para cumprir o que prometeu. Abraão agora já estava na casa dos 100 anos. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele conheceu a Sara e gerou um filho por nome de Isaac. Diga para o seu irmão, nesse caminho que você está andando, Deus vai lhe fazer prosperar. Deus vai lhe fazer prosperar. Entenda uma coisa. Quando nós olhamos esse caminho, logo nós entendemos o porquê Deus nos leva às vezes por caminhos difíceis. Por quê? Às vezes nós tomamos direção que não é para se tomar. Fazemos o que não é para se fazer. Mas mesmo assim, Deus não nos desampara. Quando a gente pensa que tudo está perdido, o Senhor Jesus chega para organizar a casa. Eu queria lhe falar de uma passagem bíblica que está no livro de Ruth, uma moabita. A Bíblia vai nos dizer que esta moabita, ela conhece Noemi. E Noemi, que era sua sogra, saiu de Belém e foi para as terras de Moabe. Nas terras de Moabe, neste caminho de Belém para Moabe, aconteceram coisas que ninguém esperava. Como por exemplo, Noemi perdeu seu esposo e os seus 2 filhos dentro dessa terra. Mas lá, Deus estava com ela. Chegando o período de retornar para Belém, a Bíblia vai nos dizer que ela tinha 2 noras. E uma das destacadas tem o nome de Ruth. Mas o que eu mais gosto dessa passagem bíblica é que Ruth escolheu o caminho de seguir a Noemi. A Bíblia vai nos dizer que quando Noemi sai de Moabe para Belém, chegando na divisa, Noemi diz para elas assim: voltem para a vossa terra, encontre o seu alarme do seu caminho. Por quê? Eu já sou velha, e ainda se Deus me desse filhos, vocês não iam conseguir esperar. A Bíblia vai nos contar um drama. Mas logo a outra órfã voltou para Moabe. Mas Noemi, juntamente com Ruth lhe surpreende, dizendo para ela: eu não irei voltar para a minha terra. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aonde você for, eu irei. Olha que coisa maravilhosa. Como é bom a gente poder tomar as direções certas, as diretrizes que Deus vai nos fazer prosperar. Aí estava agora Ruth se levantando e seguindo a quem? A Noemi para onde? Para Belém. Mas só que Noemi estava vivendo uma vida de miséria, uma vida de esquecimento, de uma maneira tão grande, que ela disse: eu não quero mais me chamar Noemi, não, eu quero me chamar Mara, mulher amarga. Veja que situação que ela estava. Eu não sei a situação que você se encontra, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus, Ele quando te prova, Ele também te leva para o nome dele ser glorificado. Vai haver prosperidade, vai haver mudança, vai haver sorriso, vai haver festa, porque esse Deus é poderoso em fazer acontecer. Se
você recebe esta palavra, abre a sua boca. O tempo de jantar está chegando e o pão dessa vida vai sair. Glória a Deus. Porque esse Deus, ele é fiel. Diga para o irmão que está ao seu lado. Deus é fiel. E vai fazer você prosperar nesse caminho. Eu não sei por que você está assustado. Por que você quer sair do caminho? Deus não gosta de covardes. Lembra? Quando Gideão estava na peleja? O que foi que Gideão disse? Covardes e medrosos, avance ou volte? Volte. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. A peleja é dura, irmão. Não é fácil. Eu vou confessar para os irmãos uma coisa. Tem prova que a gente entra. Se Deus não estender suas mãos dia após dia, a gente não suporta. Ah, mas é pastor. Pastor também paga preço. Ah, pastor paga preço também. Deus prova todos. Você não sabe o preço que o seu pastor paga. Mas Deus prova a todos nós. Mas quando nós passamos na prova e saímos aprovados, nós levantamos e dizemos: esse é o caminho que o Senhor nos fez prosperar. Glória! Isso não quer dizer que nesse caminho você não vá se entristecer. Por quê? A Bíblia vai nos mostrar que pessoas se entristeceram no caminho. Lembra do profeta Elias? Elias chega dentro de Jerusalém e começa a profetizar. Elias era o homem de Deus. Todo mundo sabe disso. No livro de 1 Reis, capítulo 18, é categórico em nos mostrar que Elias desafia 450 profetas de Baal de uma forma extraordinária, de uma forma que ninguém jamais ousou fazer. A Bíblia diz que naquele momento que Elias estava a Jezabel, fazendo tudo quanto queria, desafiando a todos, Deus levantou Elias para fazer a diferença naquele caminho. Elias era um homem de oração, era um homem ousado e usado por Deus. Era um homem que, quando ele falava que não ia chover, 3 anos e 6 meses não teve chuva dentro de todo Israel. Você já parou para pensar que era Elias? Elias era um homem que subiu ao monte e disse: vai cair fogo e vai consumir o holocausto, e o fogo caiu. Mas também a Bíblia diz que Elias se encontrou com alguns homens que veio enviado do rei. E alguém disse: este homem, ó rei, te chama. E ele disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos vocês. E o fogo caiu. Elias era no caminho de Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia vai nos dizer que quando passou a chuva, 3 anos e 6 meses sem chover, Elias agora está numa caverna. Mas dentro da caverna, Deus também estava lá. Deixa eu dizer uma coisa. No momento mais estreito de sua vida, Deus vai estar com você. No momento de maior dificuldade, Deus não vai te desamparar, não. Deus vai mandar corpos para mandar pão e carne para você lá na caverna. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais, mas o pão vai chegar, a carne vai chegar. E a hora que o ribeiro vai tomar, o ribeiro vai secar, mas Deus já providenciou uma viúva para tomar conta de você também. Deus não vai te desamparar no caminho dele, não. Se você está no caminho de Deus, Deus vai estar com você um grau de lado a lado. Deus não vai te deixar, porque Deus é Deus e cuida dos seus. Deus está cuidando de nós, igreja. Aleluia. Deus está cuidando. Quando eu olho isso, eu me alegro, porque nesse caminho Deus tem pão e também tem água. Em João, no capítulo 14, o verso 6, Jesus declara um dos termos mais maravilhosos do Evangelho. Porque a primeira coisa que Jesus vai dizer é que Ele é o quê? Caminho. A irmã já disse o que Ele disse depois de seu caminho. Mas observe que primeiro Ele é caminho. Porque Jesus tem um interesse que nós andamos no caminho que Ele andou. O caminho que Jesus trilhou foi um caminho fácil? Jesus disse: no mundo tereis aflições.
em Mateus, vai mostrar para nós a sua naturalidade. No capítulo de número 1, fala sobre a sua genealogia. No capítulo número 2, fala sobre o seu nascimento. No capítulo número 3, fala sobre João, o batizando no deserto. No capítulo número 4, vai nos falar que Jesus criou o caminho agora da aprovação. Eita, caminho de dificuldade, é o caminho da aprovação. A Bíblia vai nos revelar que Jesus vem de 40 dias de jejum e oração, mas agora ele vai ser conduzido ao deserto. Às vezes o crente não quer entrar no deserto, pastor, porque ele acha que o deserto é para matar ele. O deserto é lugar de provação. Se nós formos olhar no deserto, teríamos 6 palavras para pregar sobre o deserto. E uma das mais conhecidas está sobre Agar. Quando Agar recebe de Abraão o mandado de ir embora de sua casa e do seu lar. Por quê? Sara não queria conviver com ela dentro de casa, porque ela tinha Ismael, e o Ismael estava crescendo, e Sara não queria que Ismael estivesse junto de Isaac. Então Sara resolveu no coração dizer para Abraão: manda este menino com a sua serva embora. Abraão, que não era besta, tomou uma direção e orou a Deus. E quando ele ora a Deus, Deus disse para ele: Abraão, faz conforme Sara está te mandando. Pelo de manhã, Abraão se levanta, pega um odre com água e pão e dá para ela e diz: olha, Agar, o caminho da saída da casa é a serventia, vai embora. E ela foi embora. E a Bíblia vai nos dizer que ela, juntamente com Ismael, entra no caminho deserto. E todos nós sabemos, um odre de água e um pouco de pão não dá para uma grande jornada, dá para alguns momentos, dá para alguns dias, mas para uma jornada não. E ela come o pão, toma água e tudo se acabou, errando no deserto, sem saber para onde ia. A Bíblia vai nos dizer que ela pega o menino e põe embaixo de uma árvore e se distancia como um tiro de flecha. E agora ela se bota para chorar e não sabe mais o que fazer. Nós sabemos que uma mãe não abandonou seu filho, mas ali ela deixou porque não queria ver ele morrer. Mas quando ela pensava que tudo estava perdido, o Senhor se revela para ela no deserto. Diz para ela: levanta a cabeça, abre os olhos e vê. Quando ela levanta, ela vê agora o oásis dentro de si. E Deus providenciou a água para ela tomar. E Deus disse para ela: eu ouvi a voz de choro do menino e vou lhe fazer prosperar. Quando todos pensarem que você está perdido lá no deserto, Deus vai abrir caminhos, vai te mostrar oásis para você prosperar. Toma posse dessa palavra, porque o meu Deus é fiel. Ele está com você nesse caminho. Jesus agora está onde? No deserto, para ser tentado. Capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar que o inimigo disse para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Essas pedras em? Calma, tempo para chegar lá. Essas pedras em pães. E Jesus disse para ele assim: nem só do quê? Nem só de pão viverá, mas de toda que sai de onde? De Deus. Jesus entrou no caminho para nos ensinar. O caminho da provisão é obedecer a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o inimigo transporta para o pináculo e diz assim: olha, está escrito, se tu se lançares daqui para baixo, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e ele te sustentará. Mas Jesus o que novamente? A palavra também está escrito: não tentará do Senhor teu Deus. Eita, glória a Deus. Use a palavra nesse caminho que você está trilhando. Viva a palavra nesse caminho que você está trilhando, porque Deus vai socorrer você dentro desse caminho. Jesus está nos ensinando que a palavra de Deus é poderosa a trazer à existência
vai dar nem para dar palmas aqui para Jesus hoje. O caminho da oração é um caminho estreito, pastor. E não é todo mundo que gosta de orar, não, porque dói o joelho. É verdade. Mas não se assuste, não. Porque não é só você que tem que aprender. Lógico que tem que aprender com Jesus. No capítulo 6 de Mateus, a Bíblia vai mostrar que os discípulos não sabiam orar. E pergunta para Jesus como deve fazer o quê? Orar. E Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E quando eles estão ensinando a oração do Pai Nosso, eles estão ali para aprender. Jesus fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia de Deus tem que só se ajoelhar para dizer assim: Senhor, olha para a minha causa. Pai, tu estás no céu. Obrigada. Você acha que os discípulos aprenderam a oração? Apesar de mostrar que Jesus, quando estava perto para ir à cruz, ele convidou Pedro, Tiago e quem? João, para fazer o que com ele? Velar por ele, que era isso, interceder, orar com ele. E Jesus sabe para onde chamar de quê? Getsemane, para fazer o que, irmãos? Para orar. E quando Jesus chega em Getsemane para orar, o que é que acontece? Jesus se aparta deles e diz assim: ficai aqui, zerai por mim. E vai um pouco mais distante fazer o quê? Orar. E quando Jesus volta, eles estão fazendo o quê? Orando? Está o quê? Dormindo, irmão. Tem crente que gosta de não estar orando, não? Aqui nessa igreja. Eu vou falar com os irmãos. Quantas vezes já me ajoelhei e começava a orar e porque eu estava contando as palavras, eu sabia mais o que ele estava dizendo. E o olho. É verdade. Não adianta, irmão. Porque o que Jesus está ensinando, as coisas acontecem no nosso meio. Mas é impossível você orar. É impossível você buscar a Deus, não. Você tem que querer buscar a Deus. Jesus olhou para ele e disse assim: nem uma hora vocês puderam zelar comigo? Uma hora. Olha que não era pouco minutos. Tem crente que não bota o joelho no chão já faz dias. Mas deve ver o caminho dele prosperar. Esse caminho que você está trilhando é um caminho que o inimigo sabe aonde você vai chegar. E o que é que ele quer fazer com você? Tirar você do caminho. Mas como é que nós vamos vencer, igreja, se nós não andamos no caminho que Jesus andou? Como é que nós vamos ser vitoriosos se nós não entrarmos no caminho da oração? Qual o caminho que você está trilhando? Não me responda, não. Deus lindo, maravilhoso. Esse caminho vai te levar aonde? Pergunto para você. Esse caminho vai te trazer portas abertas ou porta fechada? Esse caminho, o nome do Senhor vai ser glorificado ou vai ser escarnecido? Jesus tomou um caminho para o nome de Deus ser glorificado. E às vezes o nome de Deus é glorificado, sabe quando acontece conosco? Nós somos humilhados. Ninguém quer ser humilhado, mas às vezes é preciso ser humilhado. Ah, se você não sabe, lá no trabalho eu não aguento mais. Aguente, suporte, porque Deus vai lhe honrar lá no trabalho. Glória a Deus, aleluias. Ah, mas você não sabe o quanto você é humilhado lá. Mas lá Deus vai te honrar e vai ter um grande engrandecido por você. Suporte. Entre no caminho da dificuldade. Jesus também foi humilhado. Foi escarnecido, mas ele não abandonou o seu
objetivo. Eu irei até o caminho e vencerei desse caminho. E vou dar à igreja o direito da prosperidade, porque eu sei o que eu estou trilhando. Qual é o caminho que você está trilhando, meu irmão, minha irmã? Esse caminho, Jesus disse que ele é estreito e apertado. Às vezes não dá para passar assim não, viu? Tem caminho que você tem que passar assim de lado. Se espremendo. Rapaz, tem situação que Deus leva a gente, que a gente olha para cima e meu Deus, não quero mais. Eu vou abandonar isso aqui. Eu não aguento mais isso não. Eu não aguento mais. Tem caminho que é difícil, irmão. É um pé em cima do outro. O espinho furando. E você sem querer passar pelo caminho. De repente de noite você dorme de uma forma, de manhã você acorda de outra. E o Espírito Santo vai dizer assim: eu vou estar contigo nesse caminho. Aí Deus vai mudando a nossa história. Vai nos dando graça para suportar. Porque se não fosse assim, nós não passaríamos por esse caminho. Existe caminho que o vendaval se levanta. Jesus disse para os discípulos: passa para outra margem. Quem foi que disse, irmão? Jesus. E eles fizeram como Jesus mandou. Mas nesse caminho que eles tomaram, dentro do mar, veio uma grande tempestade. E nessa tempestade, o barco quase ia pique. Mas quem estava lá? Quem estava lá, igreja? No caminho que você está, se tiver Jesus, o barco não vai afundar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? O versículo diz: quem entra por esse caminho encontrará a porta aberta e não fechada. Diga comigo: porta aberta. É o caminho que eu estou seguindo. Caminho de portas abertas. Isso é uma palavra profética para você, meu irmão. Que profetiza as coisas abertas. Glória a Deus, aleluia. Caminhos de porta aberta. É o caminho que nós servimos ao Senhor Jesus. É caminhos de porta aberta. Levanta a tua mão para receber. E essa palavra profética sobre a sua vida. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai te fazer prosperar. E as primícias, elas vão te transportar. Porque Deus vai te dar. E você vai trazer a casa do Senhor. E o nome dele vai ser glorificado. Deus vai ser honrado e exaltado para todo sempre. Neste caminho. Se alguém recebe isso aqui, abre a boca e dá glória a Deus. Se você acredita em gostar, vem comigo. Abre a boca e Deus, porque esse Deus é poderoso e é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, que não vai dar tempo de a gente abordar todos os caminhos que Jesus trilhou. Mas o caminho, um dos mais prometidos por Jesus, era a sua ressurreição. Ora, todos nós sabemos que Jesus sempre se preocupou em dizer para os discípulos dele: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Até então, enquanto o caminho não se estreitou definitivo, os discípulos não entendiam isso. Como assim, pastor? Eu lhe explico. A Bíblia vai dizer que Jesus fez o milagre da multiplicação e agora ele estava no monte. E quando ele estava no monte, os soldados vieram prender. E quando vieram prender, Pedro, que estava no caminho com o Senhor, saca a sua espada e corta a orelha de Mal. Cortando a orelha de Mal, Pedro queria defender quem? Jesus, para Jesus não entrar naquele caminho. Mas ainda não era chegada a hora. Jesus pega a orelha daquele soldado, põe-a de volta e faz um milagre. E diz para Pedro: Pedro, põe a tua espada na batalha. Porque tem ferro velho, com ferro será ferido. Eu não quero isso não, Pedro. O reino de Deus não é isso não. Deixa eu te ensinar uma coisa, Pedro. Fica tranquilo, porque ainda não é chegada a minha hora. A hora não é chegada. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava andando com eles, estava dizendo para ele: olha, você está vendo esse templo maravilhoso aí? Em 3 dias, esse templo aí vai ser destruído e vai ser reedificado. Eles também não entendiam que caminho era esse.
Mas Jesus estava dizendo para ele que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus já estava antecedendo os fatos, dizendo para ele: o caminho que eu estou trilhando é o caminho do Gólgota. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. A Bíblia vai nos revelar que quando prenderam Jesus, Jesus disse: aí vem o que me trai. Quem era ele? Judas. E a Bíblia diz que Judas o deixa. Jesus diz assim: amigo, o que tu vieste fazer, passai logo, porque é chegado a minha hora. Jesus sabe a hora, o minuto, sabe o endereço, sabe a casa e o momento de fazer o que ele prometeu acontecer. Agora, os soldados pegam Jesus, o prende, e Jesus vai criar o caminho do Gólgota. O caminho do Gólgota era um caminho estreito e estreitíssimo. Era o caminho dos pedregais, era o caminho da humilhação, era o caminho do cuspe sobre a face, era da coroa de espinho, era da manta rasgada. Mas Jesus sabia que aquele caminho ia dar liberdade e vida para todos nós que aqui estamos hoje. A Bíblia vai nos revelar que Jesus agora pego e preso e julgado. E sendo julgado, ele é maltratado, de maneira que ele apanha, ele é cuspido, ele é chicoteado e está todo ensanguentando, mas também não desistiu daquele caminho e foi até o Gólgota. Quando ele chega ao Gólgota, ele é pendurado sobre ele. A Bíblia diz que tinha dois na cruz com ele, um à direita e um à esquerda. Aquele que estava à esquerda diz assim: se tu és o Filho de Deus, levanta-te daí, desce e salva a ti e a nós. Ele não sabia o que estava dizendo, mas Jesus disse assim para aquele que estava de meio, que estava suplicando com misericórdia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que durante 6 horas, aquilo que era dia se fez noite. Se fez noite, uma voz rasgou o céu e disse: este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. A Bíblia vai dizer que naquele momento houve um tremor sobre a terra e muitos corpos de santos foram ressurretos, e aqueles que viram que ele estava disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, a qual nós matamos. O caminho estava aberto para a salvação de todas as almas, e nesse caminho estava Jesus. Diga para o Senhor que está ao seu lado: não Jesus. Quando alguém pensar que você vai desistir, olha para Cristo, porque é o caminho do Gólgota que nos faz vencer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu quero pedir ao pastor, que já meu horário já foi embora, para fazer uma oração pela igreja, pastor, se eu permite. A igreja quer orar comigo, fica de pé com vontade. Eita, glória! Glória a Deus! Eita, se você quer vir aqui à frente para receber uma oração, aqui você tem liberdade de adorar. Eu sou um cristão que eu creio que Jesus vai na casa. Jesus vai entrar onde você não pode entrar. Talvez seja um problema no hospital, talvez seja um problema no lar, mas se você crer, Jesus vai na tua casa e te visita, porque Jesus não vai deixar você só no caminho. Às vezes nós pensamos que estamos só. Você lembra da passagem dos 2 discípulos do caminho de Emaús? O que é que eles vinham conversando no caminho? Rapaz, o mestre morreu, tudo acabou, foi só até aqui, não mais. E a Bíblia vai nos dizer que nesse caminho que eles estavam conversando isso, quem se apresenta? Jesus. Jesus para ele assim: varões, galileus, o que aqui está sucedendo para vocês? E eles começam a dizer: tu és peregrino de Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Porventura tu não viu o que aconteceu com ele? E a Bíblia vai dizer
Jesus começou a falar da palavra de Deus, de maneira que o coração dele começou a se aquecer. Eles começam a entender, e vai dizer a Bíblia, pastor, que quando Jesus chega no caminho, Jesus diz assim: eu vou mais além. E eles disseram assim: não, já é tarde, entra, senta conosco, come, bebe e fica. A Bíblia diz que Jesus entra, senta com eles e pega o pão. E quando pega o pão, diz assim: Pai, a ti eu te dou graças. Naquele momento, eles reconheceram que era Jesus que estava ali. E quando ele olha, Jesus já não estava mais com ele. O que foi que aconteceu? Jesus ressuscitou e foi lá para mostrar para eles que ele estava vivo. A Bíblia diz que eles se levantam e voltam para onde? Para Jerusalém. Para quê? Para dizer para os seus irmãos que Jesus havia ressuscitado. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: você vai dizer. Diga para ele com fé, irmão. Você vai dizer os feitos de Deus em sua vida. Feitos de Deus em sua vida. Muitos vão ver o que Deus vai fazer com você. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do poder de tua palavra, nós aqui estamos. Ó Senhor, aquilo que é impossível para nós nunca vai ser impossível para ti. Nós escolhemos, Senhor, seguir a ti nesse caminho. E sabemos que tu és aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Tu entra onde nós não podemos entrar. Tu faz o que nós não podemos realizar. Mas engrandece o teu nome em nossas vidas, Senhor. Estenda as suas mãos agora e faça os teus servos prosperar no seu caminho. E as tuas bênçãos estejam repousando sobre nossa vida. E nesta noite o Senhor contemple a cada coração que aqui está. Que não vamos sair da mesma forma que entramos. Porque recebemos, Senhor, a tua palavra e levamos conosco o nosso milagre. Tu és Deus de milagre, tu és Deus de renovação, tu és Deus de força. Faz aquilo que nós não podemos fazer aqui agora. Receba em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu, opera aqui agora, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Despregue, Senhor, a cada um de nós com as nossas bênçãos e nossas mãos. Receba agora e toma posse em nome de Jesus.